3 chaves que decidirão o sucesso de seus negócios: decisão, planejamento e atitude. Em todo negócio, toda empresa, ela depende desses 3 pontos principais. Em qualquer setor: decisão, planejamento e atitude. A nossa vida, ela move de acordo com as decisões que nós tomamos. Os frutos que nós colhemos hoje são baseados nas decisões que tomamos no passado. Se tomamos decisões certas, decisões boas, os frutos vão ser bons, porque nós semeamos de forma correta, através daquela decisão que nós tomamos. Mas se tomamos decisões erradas, nós podemos colher consequências ruins também. E dentro de decisão, tem algumas que a gente não pode abrir mão delas. E a primeira decisão é a sua decisão de lutar diariamente contra os seus pontos fracos. O engraçado é que muitas pessoas se preocupam muito com suas qualidades e olham somente naquilo que são boas. Mas elas precisam observar, principalmente, aqueles pontos que elas mais falham. Porque os pontos fracos são os pontos em que pode nos derrubar, em que pode nos prejudicar em algo. Eu preciso de me preocupar com o meu ponto fraco e me tornar inimigo desse ponto fraco e lutar contra esse ponto fraco diariamente. Essa é a primeira decisão. Lutar diariamente contra seus pontos fracos. A segunda decisão que você deve tomar é a sua decisão de buscar conhecimento. E esse conhecimento, ele não é só espiritual. A pessoa abre uma empresa, ela ora, ela busca a Deus, ela jejua. E está ali buscando, está ali firme, indo à igreja, fazendo tudo o que deve fazer. Mas ela não busca conhecimento, às vezes, empresarial. Às vezes ela não se preocupa em ganhar mais conhecimento no marketing. Não se preocupa em ganhar conhecimento nas finanças. Não se preocupa em ganhar conhecimento na administração. E acha que o simples fato de apenas ficar buscando o lado espiritual que vai resolver todos os problemas dela. Só que não é bem assim. Você precisa também adquirir conhecimento para poder administrar bem o seu negócio. Se você convida Deus para vir para o seu negócio, ótimo. É a primeira decisão certa que você tomou. Porém, você precisa também saber administrar aquilo que está chegando na sua mão. E isso depende de uma decisão, de adquirir conhecimento. Terceira decisão. A sua decisão de eliminar os agentes desmotivadores de sua volta. Se você tem um sonho, não fique preocupado se a outra pessoa vai acreditar no seu sonho ou não. Isso pouco importa. O mais importante é você crer naquilo que você sonha. O mais importante é entre você e Deus. Se Deus te deu a direção, se você está sonhando com aquilo, se Deus falou vai, então vai. Pouco importa as pessoas que estão em sua volta. Essa é uma grande realidade. Aconteceu assim com José. Quando ele sonhou, ele foi contar para sua própria família. Ele contou entusiasmado. E a própria família, seus próprios irmãos, enxergaram aquilo com maldade e o venderam como escravo. Mas era família, eram pessoas próximas. Ele esperava até talvez sonhar com ele. Mas nem sempre é assim. Então a sua decisão de eliminar os desmotivadores de sua volta. Quais são as coisas, as pessoas, aquilo que desmotiva você de alcançar o seu sonho que Deus tem colocado no seu coração? Elimine esses desmotivadores. Mas eliminar como? Não dê ouvidos para esses desmotivadores. Porque a primeira coisa que o inimigo faz quando você sonha, quando Deus te dá a direção e quando você ele descobre essa direção, é tentar te fazer desanimar de alcançar esse objetivo. Essa é a primeira coisa dele. A quarta decisão é a sua decisão de que a Bíblia é a palavra de Deus. Algumas pessoas ficam esperando resposta de Deus, mas através da boca dos outros. Sendo que a resposta de Deus está na própria leitura da Bíblia. A sua própria intimidade com Deus, Deus quer falar com você diretamente. Ele não fica terceirizando. Ele pode usar uma outra pessoa para falar contigo? Pode.
mas Ele pode falar com você também diretamente. E Ele fala conosco através da palavra dEle. Em Romanos 8,37, como eu estava dizendo, tem uma passagem muito interessante. Na versão normal diz, que em Cristo somos mais que vencedores. Mas na versão viva é fantástico, é maravilhoso, que diz assim: mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Isso é Deus falando com você. Se você está nele, se você é fiel, se você o busca, se você está com seu espírito ligado no reino de Deus, a sua vitória, meu irmão, é esmagadora. A sua decisão de que a Bíblia é a palavra de Deus, quando você tomar essa decisão e falar assim, a Bíblia é a palavra de Deus, Ele fala comigo através dela, você vai querer ler ela a todo momento, a todo instante, porque é Deus falando com você. O próximo item é a sua decisão de fazer a sua busca pelo reino, sua obsessão. Tudo que você for fizer, faça para o reino de Deus. Tudo que você for fazer, faça o melhor para o reino. Trabalhe com excelência. Trate seu funcionário com excelência, com gentileza, com educação. Abrace-o. Faça para o reino, não faça para você. Se você estiver fazendo para o reino, fazendo para Deus, você será o melhor profissional, sua empresa será a melhor. Os seus negócios vão fluir, porque você não está fazendo para homem, você está fazendo para o reino. A sua decisão de fazer o reino de Deus o seu sócio financeiro. É engraçado que quando a gente é mais novo, ou então quando estamos iniciando na ideia de querer montar um negócio, a gente pensa assim, poxa, eu vou chamar um amigo. E meu amigo tem uma especialidade tal. O meu amigo é bom nisso, ele é bom naquilo. Eu vou chamar ele porque junto com ele nós vamos crescer, nós vamos fluir, nós vamos fazer muitas coisas. Imagina você montando uma empresa de tecnologia, aí você se depara com Bill Gates, e o Bill Gates vira seu amigo e fala assim, vamos montar uma empresa de tecnologia juntos? Poxa, seu amigo a partir de agora é um dos que mais entendem de tecnologia. Maravilhoso isso. Só que nós já temos um amigo, e ele quer ser seu sócio financeiro. Ele quer ser seu sócio na sua empresa. E ele sabe de todas as coisas, ele é dono do ouro e da prata, ele tem toda a sabedoria, ele vai saber te conduzir para poder conduzir, vai saber te direcionar para conduzir esse negócio da forma correta. O melhor amigo, o melhor sócio que a gente poderia ter, às vezes é o último que a gente convida para poder fazer parte da nossa empresa. Em João 15,15 diz, já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho a conhecer. Deus te chama de amigo. E amigo confessa as coisas. Amigo é íntimo do outro. Amigo sente saudade. Amigo quer estar com você no problema, na felicidade, no prazer ou na dor. O amigo não abandona. O amigo, ele não te deixa na mão. Chame ele para ser seu amigo. Amigo da sua empresa, sócio da sua empresa, sócio dos seus negócios. Então as decisões são a sua decisão de lutar diariamente contra seus pontos fracos, a sua decisão de buscar conhecimento, não somente espiritual, mas também conhecimento nos seus negócios, claro, colocando Deus em primeiro lugar nos seus negócios, a sua decisão de eliminar os agentes desmotivadores em sua volta, a sua decisão de que a Bíblia é a palavra de Deus, a sua decisão de fazer a sua busca pelo reino, sua obsessão, e a sua decisão de fazer o reino de Deus o seu sócio financeiro. Essas são algumas decisões. Agora, planejamento. O planejamento ele só pode existir depois que nós decidimos por algo. Não tem como planejar sem saber para onde quer chegar. Então primeiro eu decido para depois planejar. Não existe planejamento sem decisão. Antes de um planejamento é preciso decidir objetivo, metas, estratégias. Objetivos e metas. As estratégias vão vir dentro do planejamento. Então primeiro eu decido, depois eu planejo. E por último, que é a terceira chave, é atitude. Você decidiu, você planejou, tenha atitude.
Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível, eu disse impossível, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A sua atitude é a prova da sua fé. É a prova que você crê. Não adianta nada você decidir, você planejar e não agir. É tempo jogado fora. Agora, se você decide, planeja, crê e age em fé daquilo, crendo, você vai receber, você vai alcançar. Decisão, planejamento e atitude. Apenas 3 chaves que podem transformar o sucesso dos seus negócios. Tenho certeza que esse áudio agregou muito em sua vida. Compartilhe entre seus amigos e caso queira fazer parte dessa lista de distribuição, basta acessar o meu site www.jonaspires.com.br e solicitar sua inclusão deixando seu telefone através do formulário de contato. Um grande abraço e Deus abençoe sua vida.